Estão neste jornal e nesta emissão especial Mariana Vieira da Silva, do PS, e a partir do Porto, Luís Campos Ferreira, do PSD. Boa noite, agradeço a presença nesta emissão especial. Mariana Vieira da Silva, muito boa noite. Trump ameaçou, prometeu, cumpriu. O que é que toda esta ação coordenada entre Israel e Estados Unidos pode vir a despoltar? Bom, antes de mais, boa tarde também ao Luís à distância. Bom, o prometeu e cumpriu tem que ser posto em perspectiva, porque na verdade Trump ganha umas eleições a prometer zero intervenções e o fim desta política dos Estados Unidos de ter intervenções distantes que nunca se explicam porquê, e acaba a ter um primeiro ano de mandato pleno de formas de contrariar esta ideia. Eu julgo que a instabilidade que teremos nos próximos dias é muita, de vários tipos, não é? Em primeiro, do regime iraniano, procurando ver o que é que se vai passar, agora que se confirma a morte do Ayatollah, mas depois também em toda a região, porque aquilo que sabemos é que uma instabilidade no Irão se transforma muito rapidamente numa instabilidade em toda a região, coisa que, aliás, aconteceu desta vez ao fim de muito poucas horas. Não deixa de ser mais um episódio que acontece à revelia do direito internacional, das organizações, e isso julgo que devemos lamentar, porque a forma como agora se acompanha os próximos dias está penalizada à partida pelo diálogo que não existiu nas instituições certas e no tempo certo, e aliás em poucas horas já mudámos várias vezes das razões pelas quais os Estados Unidos e Israel justificam esta intervenção. Luís Campos Ferreira, muito boa noite. Que tipo de preocupações levanta para já esta situação no Médio Oriente e, em particular, esta ofensiva lançada este sábado por Israel e pelos Estados Unidos? Boa noite. As preocupações são sempre levantadas nestas situações em que estamos expostos à guerra. Boa noite à Mariana. Agora, as preocupações aqui não resolvem muito, não é? Não é por fazermos comunicados a dizer que estamos preocupados. É evidente que todos nós estamos preocupados, isso é o óbvio, o mais natural. Isso é uma crítica, Luís Campos Ferreira, à forma como a União Europeia reagiu a esta ofensiva? Não é crítica nenhuma, porque a União Europeia não tem nenhuma capacidade, nem nenhuma articulação, nem nenhum músculo para reagir de outra maneira. Por isso, não é nenhuma crítica. A fazer uma crítica é uma crítica mais profunda, mais histórica, àquilo que é as capacidades que a União Europeia tem de intervir, tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista militar, como do ponto de vista de fazer valer as suas opiniões, naquilo que são instâncias próprias. A União Europeia, infelizmente, hoje está muito fragilizada. Já não é de agora, já é uma coisa que vem desde o início, está muito fragilizada, sob todos os pontos de vista e, infelizmente, não conta muito. Bom, conta para estas coisas para dizer que está preocupada. Agora, eu não sou, como sabem, e a prova disso é o que escrevo com frequência semanal, um trumpista. Isso não sou. Bem, antes, pelo contrário. A desarticulação e a inconstância do presidente Trump é uma coisa que me aborrece muito e acho que é um desgaste enorme para o planeta e para até os próprios americanos. Nunca votaria Trump e por isso afasto essa questão. Agora, este regime iraniano é um regime que tem três coisas. Bom, primeiro, é um regime que uma ditadura fortíssima, que maltrata o seu próprio povo, que aterroriza o seu próprio povo, que não protege de forma alguma os direitos humanos básicos. As mulheres são das principais vítimas neste regime daquilo que é as suas leis. Depois é um regime que fomenta o terrorismo internacional. É um regime que protege terroristas e fomenta o terrorismo internacional. E depois também é um regime que, de modo algum, a Europa ou qualquer Estado ou qualquer região do mundo democrática que proteja os valores da democracia pode deixar que algum dia venha a ter as armas nucleares. É um regime que tem uma forte capacidade balística, tem mísseis, os mísseis Fatah viajam a velocidades de 6 mil quilómetros, é uma coisa brutal, alguns até mais, por isso já tem um poderio militar significativo, mas é um regime que não tem, digamos assim, acolhimento em nenhuma democracia
democracia para poder ter a arma nuclear. Não tem maturidade, não tem estabilidade, não tem pensamento e cultura para, de acordo com aquilo que é a nossa visão da vida ocidental, para poder ter uma arma nuclear. Tem um acordo, não tem aliados na região. O Irão não tem aliados na região. Os proxies que podem ser aliados deles são os Houthis, que estão no Iémen, que podem atuar um pouco no Mar Vermelho, mas também não é daí, digamos assim, que vão mudar o rumo da guerra. De resto, não têm aliados. O Líbano, Beirute, não é neste momento, não tem capacidades nenhuma, está muito debilitado, e o Hamas, é o que a gente sabe, está completamente destruído. Luís Campos Ferreira, mas esta ofensiva abre ou não caminho para a queda do regime iraniano? Bom, esse é o outro objetivo que se propõem com esta guerra. Como disse Mariana Vieira da Silva, já tivemos e costumamos ter sempre várias versões do que, pelo menos desta vez, tivemos uma versão. Quando foi da Venezuela, não tivemos. Tivemos uma versão que era uma defensiva preventiva, do ponto de vista do direito internacional. Eu não sou um especialista nessa matéria, mas julgo que não existe essa justificação ou essa legitimação para se fazer um ataque. Agora, vamos lá ver, o regime iraniano tem ligações do ponto de vista, digamos, de transferência de tecnologia militar com a Rússia. Tem do ponto de vista dos drones, onde são muito fortes, com a Coreia do Norte. E do ponto de vista económico, é um regime que depende completamente da China. A Rússia não se vai meter neste assunto. Pode dizer que não concorda, mas não vai de forma alguma meter-se neste assunto. Isto para responder à sua pergunta, Marisa. A Coreia do Norte não tem capacidade, digamos assim, para lá chegar, de tal forma não ia enfrentar, ninguém está disponível para enfrentar os Estados Unidos e Israel. E a China também, que compra quase toda a produção de petróleo. Eu julgo que a produção de petróleo iraniana é 3,3 milhões de barris por dia, e a Luís, China para concluir, que eu tenho que ir aqui à Mariana. Quase comprará 2 mil milhões. A China não vai intervir. Por isso, a mudança de regime, que é uma grande vontade do povo iraniano, não está contente com o regime, nunca esteve, mas agora muito menos. Depois daquilo que foram as sanções, este povo está a viver mal. Depois daquilo, ou seja, a inflação é brutal, a capacidade de compra é praticamente nula, os direitos não são respeitados, e por isso há uma grande vontade interior de mudança do regime. Há uma grande vontade. Depois temos, digamos, dentro do próprio regime, a Guarda Revolucionária, que vai tentar impedir isso. Não é só a morte de Khamenei, do Ayatollah Ali Khamenei, que implica uma mudança de regime. Há uma guarda revolucionária iraniana que está lá e que foi construída para defender este regime. E Luís, eu vou ter que passar a palavra aqui à Mariana, claro, senão isto torna-se um monólogo. Mariana, o facto de ser um regime opressor legitima, de algum modo, esta ação conjunta de Israel e dos Estados Unidos? É evidente que o regime iraniano é um regime de desrespeito pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos, que assassina todos os seus opositores, e sobre isso não há quaisquer dúvidas. A questão é que este tipo de intervenções, como esta que os Estados Unidos fazem, sabe-se como começam e nunca se sabe como acabam. Ou melhor dizendo, sabe-se que quase sempre acabam mal e num regime ou igual ou pior. É aquilo que se tem verificado em muitos países. Aquilo que este tipo de intervenção de Donald Trump tem trazido é um início de um processo, normalmente, desta vez em torno das armas, mas depois rapidamente apareceu então mudança de regime. O que é que aconteceu na Venezuela? O regime permanece o mesmo, mas agora com negociações económicas com os Estados Unidos. Aqui é muito mais difícil antecipar o que é que sucederá a este regime. E a história das intervenções no Médio Oriente não é boa, não ajuda quem tem esperança que um país bombardeado, muitas vezes, aliás, o que acontece é que os povos ficam mais de acordo até com o regime que os limita, porque este tipo de ataques não costuma trazer nenhum resultado. Mas esta ideia que as intervenções agora não têm um dia seguinte, nunca se conhece a estratégia para o dia seguinte e sente-se sempre que não há, é uma ideia muito preocupante. Eu não quero deixar de dizer que as posições do governo português, no quadro de todas as posições que são europeias, que são evidentemente sempre muito reservadas nestes momentos,
têm sido sempre, foram na Venezuela e voltam a ser hoje, as intervenções mais que menos questionam as atitudes dos Estados Unidos. E isso é muito visível hoje novamente, não apenas quanto à base das lajes, que a Ana Gomes há pouco aqui referia, mas mesmo na forma como se critica vivamente a retaliação, sem nunca se questionar o facto de tudo isto começar com uma intervenção à margem das Nações Unidas, à margem do direito internacional e à margem de uma estratégia minimamente concertada sobre o dia seguinte. Mariana, e quando como é que avalia a posição e a postura que está a ter o Ministro dos Negócios Estrangeiros português? Bom, o que me parece é que o Governo procura sempre colocar-se um pouco mais perto dos Estados Unidos do que qualquer outro governo europeu, sem nunca citar as posições das Nações Unidas, nem aparentemente as valorizar. E eu julgo que já vivemos isso há mais de 20 anos com a Cimeira das Lajes e era muito importante que não voltássemos a repetir. E quando eu vejo governos como o do Reino Unido, como o espanhol, as Nações Unidas a dizerem o que dizem sobre esta intervenção, entretanto já muito aconteceu desde manhã, e o governo português tenta sempre não se posicionar. Eu não me parece que essa seja uma boa estratégia. Quanto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, aquilo que eu tenho a dizer é que há uma tradição de informação aos maiores partidos que não se tem verificado, ou não teria o José Luís Carneiro há poucos dias dito: os portugueses têm direito a ter mais informação, e há aqui uma opacidade que não é habitual. Mas devo dizer que, sabendo que todos os governos europeus estão a reagir com muita reserva, nota-se uma diferença nas reações do governo português, e é uma diferença de maior distância às posições do Secretário-Geral das Nações Unidas, e eu não creio que isso seja bom para o nosso país. Luís Campos Ferreira, esta postura do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, significa que o país está conivente com a ação dos Estados Unidos e de Israel? Qual postura? A postura de Paulo Rangel quando diz que não tem que dar, por exemplo, autorização nenhuma especial relativamente ao uso da base das lajes na Ilha Terceira, nos Açores. É um dos exemplos. E não tem porque isso faz parte Deixa-me perguntar à Mariana Vieira da Silva se tem a mesma opinião. A questão aqui não é isso. Primeiro há países que impediram e depois há todo um enquadramento de informação ao país que não se tem verificado, nem aos outros partidos, e volto a dizer, nas reações do governo português de hoje, há um quase apagar de qualquer referência ao que aconteceu esta manhã e à falta de enquadramento no direito internacional do que aconteceu esta manhã. E tem sido recorrente. Já foi assim na crise da Venezuela e volta a repetir-se. Não é visível isso em todas as comunicações, compreendendo a reserva que qualquer governo tem que ter neste momento. Mesmo assim, uma referência à falta de enquadramento internacional dos acontecimentos desta manhã, parece-me que deve sempre ser feita. Luís Campos Ferreira, vou-lhe pedir para terminar o seu raciocínio. Bom, fez-me uma pergunta, espero que eu possa responder. Pode, agora Nós temos um acordo bilateral com os Estados Unidos no âmbito da segurança e defesa que prevê a utilização de fazer escalas, sobrevoar, aterrar na base das lajes. E até haver conflito, esse acordo, os americanos não precisam de autorização especial. A partir do momento em que há conflito, precisam de uma autorização especial que Portugal pode dar ou não dar e pode até dá-lo em determinados moldes ou em determinadas condições. Bom, e sobre essa matéria, agora, eu não sei... Mas esse acordo não é no âmbito de ofensivas que estão aqui de alguma forma ligadas a decisões ligadas à NATO? Não. E às Nações Unidas? Não, é um acordo bilateral, que nós temos com os Estados Unidos. É evidente que também é no âmbito enquanto parceiro NATO, mas é um acordo bilateral que nós temos com os Estados Unidos. E por isso é um acordo respeitável, histórico, com um parceiro onde temos uma grande comunidade luso-americana e com quem temos um chão comum de referências democráticas, de princípios, de valores, etc. E entre aquilo que é os Estados Unidos e aquilo que é o Irão, eu não hesito em escolher, não tenho dúvidas nenhumas. Eu não, e sei que a Mariana também não tem.
e sei que a Mariana também não tem. Entre os Estados Unidos e o Irão não há, nem pode haver qualquer pessoa que tenha a formação humana que nós temos, não pode hesitar um segundo. E por isso, quando chegamos a um conflito desta dimensão, que aconteceu hoje de madrugada, até agora não tinha ainda havido conflito, eu lembro que já havia uma grande, desde a guerra no Iraque, não havia tanto uma colocação de armamento tão forte naquela região como houve agora. Mas podemos exigir que as decisões sejam feitas no quadro das Nações Unidas e no quadro do direito internacional. Eu acho que isso não podemos deixar de exigir. Mariana, podíamos, se as Nações Unidas, e permita-me a forma pouco, para quem esteve na diplomacia, a forma pouco diplomática, se as Nações Unidas tivessem digamos assim, uma adesão à realidade. Há pouco tempo as Nações Unidas deram os parabéns ao Irão pelo regime, pela independência e pelo regime que têm. Há pouco tempo, há uma semana atrás, quer dizer, por isso nós temos que ter a noção de que as Nações Unidas estão um bocadinho fora daquilo que nós gostaríamos que fossem as Nações Unidas. Por isso as Nações Unidas, além de não contarem para nada, de cada vez mais se estarem a tornar numa máquina burocrática... Então a consequência é desistirmos de qualquer relação institucional normal? Não, era as Nações Unidas conseguirem reganhar a afirmação e o peso que ganharam sem preconceitos ideológicos, com uma consciência do que é a geografia do mundo e tomando posições de preocupação. Por exemplo, eu não ouço as Nações Unidas falar do que se faça no Afeganistão. E no Afeganistão passam-se coisas horríveis. Não ouço. Ou seja, as Nações Unidas mais preocupadas com questões, digamos assim, que também deve estar preocupada, mas então conformamos com a ideia que qualquer manhã, de qualquer dia, podemos acordar tendo Donald Trump decidido unilateralmente atacar o país na instabilidade que o caracteriza, que quiser. Qual país? Não, qualquer. A questão não é essa. A questão é que agora, de vez em quando, ao sábado de manhã, acordamos e acontecem coisas. Sim. Pronto. E a pergunta é se desistimos que elas aconteçam com qualquer enquadramento. Mariana, não é aos sábados de manhã que acontecem coisas. É todos os dias que acontecem no Irão. Mas percebi para nós, que acontecem no Irão. A partir, não é isso que eu estou a dizer. O Irão é uma ameaça. O Irão é uma ameaça à Europa. Os Estados Unidos decidem sozinhos onde intervêm, quando intervêm, sem articulação com ninguém. Não, a Europa que se afirme, a Europa que ganhe poder, a Europa que Mas tudo isso construa, é uma desculpa para que Donald Trump não tenha que falar com ninguém. Que construa uma respeitabilidade que não tem construído as Nações Unidas, que funcionem a um ritmo que, na realidade, sirva aos interesses do planeta e a missão que tem. Isso é uma legitimação de instrumentos como o Board of Peace, onde se paga para entrar, presidido para a primeira-dama americana, em detrimento daqueles que são o enquadramento do nosso direito internacional. Mariana, não é uma legitimação, nem é uma defesa da atitude internacional de Trump. É uma crítica dura às instituições que temos neste momento, como as Nações Unidas, que permitem que regimes como o regime iraniano tenham o tempo que têm e cometam os crimes internos e externos que cometem. E as Nações Unidas sobre essa matéria, também faço não dizem essa crítica, nada. Mas o que eu não vejo é nenhuma crítica a Donald Trump. Não dizem nada. Nenhuma. Então, mas acha que o que é que eu posso dizer mais? O que é que eu posso dizer mais? As instituições internacionais não funcionam relativamente a esses países. E, portanto, Donald Trump está automaticamente desculpado de qualquer tipo de intervenção. Não está desculpado. Não está desculpado. Não está nem nos Estados Unidos. Não está. Eu não defendo o Trump, não defendo as atitudes de Trump. Não parece. Não, Mariana, é outra coisa. Eu não defendo o Trump, eu faço outra coisa. Eu tenho a consciência de que estas instituições europeias e mundiais não funcionam. Donald e é para aí Trump, que viram as minhas preocupações. Falta a reuniões internacionais. Porque se nós deixarmos... trata a NATO como uma organização que não tem processo de decisão. E os europeus como é que trataram a NATO? Nunca contribuíram sempre muito pouco, só agora é que vão contribuir. Eu compreendo essas críticas todas. Só que o que me parece estas críticas ou defendemos as instituições ou vivemos todos os sábados ou domingos à espera dessas intervenções. Mariana, defender as instituições é pô-las a funcionar. É exigir que elas funcionem.
que elas funcionem e que tenham Mas como um é que elas vão impacto funcionar real com na vida decisões das destas à pessoas. sua margem? Isso nunca vai acontecer assim. As Nações Unidas para pouco servem, infelizmente. Eu digo isto com enorme Bom, Luís desgosto, Campos mas Ferreira, para pouco e